Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Privilégio estarmos na casa do nosso Pai, né? Hoje eu vou tirar a máscara, que eu acho que fica mais fácil, né? Além de eu ter a língua um pouco presa, eu ainda falo um pouquinho baixo, né? Então, senão dificulta. Se os irmãos estiverem entendendo, bom, vocês que sabem, né? Que ficar melhor tá ótimo, né? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na Confissão Belga, nos artigos 16 e 17. O propósito hoje será entendermos a doutrina da eleição, da nossa salvação. Vamos orar para iniciar esses estudos? Senhor Deus e Pai, nos encontramos aqui na Tua presença, já cultuamos a Ti, Senhor, podemos ouvir a Tua palavra, essa veio nos edificando e permanecemos aqui, Senhor, para poder aprender um pouco mais dos Teus santos caminhos, dessa doutrina tão maravilhosa que é a eleição, que é uma doutrina que exalta a Sua soberania, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos para o artigo 16 da Confissão Belga, onde o título é A Eleição Eterna por Deus. Nós lemos aqui: cremos que quando o pecado do primeiro homem, Adão, o lançou com toda a sua descendência na perdição, Deus se mostrou como Ele é, a saber, misericordioso e justo. Vamos abrir nesse texto de aos Romanos, capítulo 3, versos 10 ao 12. À medida que os slides forem passando, irmãos, só para a gente adiantar, porque esse é um assunto que tem bastante coisa para falar, e para a gente não fugir do tempo, vou pedir para os irmãos irem abrindo os textos que forem aparecendo embaixo no slide, tá bom? Vamos começar com Romanos capítulo 3, versos 10 ao 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui nós recapitulamos o que já foi ensinado nas aulas anteriores, que o nosso representante, que foi Adão, ele caiu, ele teve uma queda, né, espiritual, mediante a desobediência à lei de Deus, ao teste que Deus colocou para ele no jardim do Éden. E com a sua desobediência, o pecado entrou no mundo, de uma forma que o nosso relacionamento com Deus foi cortado, de uma maneira muito dolorida. O homem que antes ansiava pela presença de Deus no jardim, né? Pela presença de Deus ali para conversar da criação, agora a única coisa que ele quer é se distanciar de Deus. E nós não conseguimos, a partir de então, fazer o bem, a não ser que Deus, de uma forma sobrenatural, haja na nossa vida. Então nós vemos aqui que Deus, a partir disso tudo, se mostra como Ele é, misericordioso e justo. Ele se mostra misericordioso, próximo slide, porque Ele livra e salva da perdição aqueles que Ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Jesus Cristo nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. O texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos aqui que a maneira de que nós somos salvos, que nós nos achegamos a Deus, é totalmente graciosa, ou seja, tudo depende de Deus.
Depende de Deus se achegar a nós. Nós não temos, na nossa natureza pecaminosa, desejo de chegar a Ele. Ele que tem desejo de chegar a nós, né? Mediante aqueles que Ele elegeu. E nós vemos aqui que não é por obras, porque se fosse por alguma coisa, alguma escolha nossa, algo que nós fizéssemos que impressionasse, digamos, a Deus, então já não seria mais de graça. Já não seria um dom de Deus, como nós vemos no final do verso 8. O que é um dom? Um dom é uma dádiva, é um presente. Então a salvação é um presente de Deus nas nossas vidas, totalmente de forma graciosa. E nós vemos, irmãos, que desde que Deus criou o mundo, Ele escolheu aqueles que Ele teria um pacto. Deus escolheu nações, Deus escolheu pessoas, e sem levar nada em consideração mediante essas criaturas escolhidas ou nações. É tudo de forma incondicional, não tem uma condição para Deus escolher a não ser o seu eterno e imutável amor. Eu vou dar uma lida aqui só para os irmãos entenderem. Dentre tantas nações, Deus escolheu Israel. No livro de Deuteronômio, o povo vai entrar na terra prometida e Moisés está exortando, dando conselhos para o povo. E ele diz: o Senhor teu Deus te escolheu, nação de Israel, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deus escolheu a nação de Israel não porque eles eram mais corajosos, mais numerosos, porque eram bons de uma medida muito elevada e Deus olhou para aquilo tudo, não. Justamente porque o Senhor os amava. É a única explicação que Deus dá. Dentre o povo, Deus escolhe também indivíduos. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. O filho da promessa foi Isaque. Isaque, filho de Abraão, também teve 2 filhos com Rebeca, Esaú e Jacó. O escolhido, que teve uma aliança, que Deus estabeleceu uma aliança, foi Jacó. E falando sobre a escolha de Jacó, vamos olhar o texto de Romanos, capítulo 9, versos 11 ao 16. Aqui diz a palavra: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Nós vemos aqui que Deus, desde os gêmeos estavam ainda sendo concedidos ali, estavam na barriga da mãe, Deus já tinha elegido o destino de cada um. Não porque Ele visse quem ia ser melhor que o outro, ou quem seria bom, quem seria mal, não. Não é simplesmente uma presciência de Deus. Deus não está vendo, esse daí vai ser bom lá no futuro, então vou escolher ele. Não. É porque, nesse caso aqui, é a soberania de Deus, é a onipotência de Deus que está envolvida nisso tudo. Não é porque Jacó é melhor do que Esaú. Tem hora que parece que até Jacó é pior do que Esaú, né? Tão mal quanto Esaú. Mas sim, é a presciência de Deus, né? É a onipotência de Deus. Eu estou vendo aqui, irmãos, olhando outras traduções, aqui fala que, no verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Na Nova Almeida atualizada está: amei Jacó, porém desprezei Esaú. E na nova tradução na linguagem de hoje, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O sentido é o seguinte: Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú para a salvação, para uma aliança. Né? Verso 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Alguém pode perguntar: mas isso não é injusto? Deus
entre duas pessoas escolher só um e não escolher o outro? E Paulo vai responder: de modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que está envolvida o tempo todo, não depende de obras, não depende de nada que nós possamos fazer. E Deus não é injusto nisso, como nós vamos ver mais adiante. Vamos olhar o texto, um capítulo anterior, Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 30. Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui o apóstolo Paulo está explicando como se dá a salvação do crente, né? Nós vemos que aos que de antemão conheceu, ou seja, aos que de antemão Deus amou, aqui a palavra conhecer na linguagem bíblica não envolve somente um aspecto visual, mas sim uma questão de relacionamento, de amor, de aliança, né? Aos que de antemão conheceu, aos que de antemão Deus teve esse amor, também os predestinou, ou seja, os elegeu para serem conformes à imagem de seu Filho. Aos que Deus elegeu, esses também chamou, ou seja, Deus proporcionou um meio para que essas pessoas ouvissem o Evangelho. Deus proporcionou maneiras para que eles conhecessem a palavra de Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. Esses que são eleitos vão ouvir a pregação do Evangelho e vão crer, vão ser regenerados, vão ser justificados mediante o sangue de Jesus Cristo, mediante sua obra redentora. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo está falando algo que vai acontecer no futuro, com um verbo no passado, porque é uma certeza que aquele que Deus elegeu, Deus também vai salvar. Então Paulo fala, é certeza que nós seremos salvos se somos eleitos. E vamos para o texto de Atos, capítulo 13, verso 48. Atos 13, verso 48. Aqui nós vemos, irmãos, que Paulo e Barnabé estão na sinagoga de Antioquia pregando, onde muitos blasfemavam e muitos dos líderes judeus incitavam o povo a não darem ouvidos à pregação dos apóstolos. Porém, ali presentes creram na pregação muitos, né, inclusive gentios que estavam ali presentes, né? E diz aqui o verso 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, mediante a pregação dos apóstolos, né? Mediante a mensagem do Evangelho, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, os que creram ali, Deus já tinha destinado, já tinha eleito, já tinha planejado que ia ser dessa maneira, que eles, em um momento da vida deles, iam ouvir a pregação do Evangelho e crer. Aqui nós já fugimos daquela desculpa que muitas das vezes alguns dão, né? Se Deus elegeu aqueles que vão crer, então não precisa evangelizar. Deus já elegeu quem vai ser salvo, quem não vai ser, né? Mas isso é um equívoco muito grande, porque é mediante a evangelização que a mensagem chega para aqueles que vão ser eleitos, de maneira que eles creiam no Evangelho e possam obter a salvação. Então isso é um encorajamento para nós evangelizarmos, e é um privilégio também, porque Deus, que faz essas coisas de maneira maravilhosa, nos dá essa oportunidade de participar da sua obra.
evangelizando. Vamos para o próximo slide. Nós vemos que Deus se mostra misericordioso, vendo essas passagens, e também se mostra justo. Por quê? Porque ele deixa os demais na queda e na perdição em que eles mesmos se lançaram. Vamos abrir novamente no texto de Romanos 9, agora os versos 19 ao 21. Tu, porém, me dirás, apóstolo Paulo continuando o seu argumento, sua exposição sobre a eleição. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que o apóstolo Paulo está falando. Alguém vai perguntar, então, mas por que Deus reclama quando o povo não crê no Evangelho? Se é ele que escolhe quem vai ser eleito, quem não vai ser, por que ele se queixa que as pessoas não creem? Aí o apóstolo Paulo vai subir um pouco o tom, mediante essa pergunta que foi feita. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer para um vaso para honra e outro para desonra? Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar, se o oleiro, o artesão, escolheu fazer isso dessa maneira, escolheu criar as coisas dessa maneira, quem somos nós para questioná-lo? Quem somos nós para questionar a soberania de Deus, as suas escolhas, a sua mente que nós não conseguimos entender, porque é mais grandioso do que nós? A única coisa que nós podemos dar é glória a Deus. Se somos feitos vasos para a honra, glória a Deus. Se Deus escolheu alguns ou deixou na desonra, glória a Deus também. Ele é o dono do barro, ele é o dono da massa, da obra-prima. Tudo depende dele, irmãos? E talvez, dado essas coisas que nós estamos expondo aqui, chega um momento que nós perguntamos, mas como fica a minha participação nisso tudo? O ser humano é uma marionete na mão de Deus, um boneco, um robô, Deus que controla tudo, então como fica a minha participação? Não, o ser humano ele não é uma marionete na mão de Deus, ele tem liberdade para agir, que é a livre agência, que nós chamamos, que é a possibilidade de fazer uma escolha de acordo com a sua natureza, com a nossa natureza. Nós temos liberdade de agir conforme a nossa natureza. Se nós somos seres pecadores, que nós somos em Adão quando nós nascemos nesse mundo, quando somos concebidos, então nós vamos agir de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Quando Deus nos regenera, nos chama, nos justifica perante Deus, nós vamos poder produzir frutos de arrependimento, mas não porque nós temos uma natureza boa, mas porque Deus impôs a sua natureza dentro de nós, através do seu Santo Espírito, do sangue de Jesus Cristo. O que é o contrário do livre-arbítrio, que muitos falam, nós temos livre-arbítrio, que é a possibilidade de fazer uma escolha contrária à nossa natureza. Nesse caso, só quem teve foi Adão, porque ele foi criado perfeito e, de alguma maneira, o mal entrou no seu coração e ele pecou. A partir daí, como diz a palavra, todos pecaram. Ele foi nosso representante. E daí em diante, todos estão na perdição, a não ser que Deus intervenha. Nós temos uma liberdade submissa à soberania de Deus. E notem que a palavra predestinação e eleição na Escritura só aparece para os salvos. Não está escrito que Deus predestina pessoas ao inferno, à condenação. Porque isso, o homem, mediante a queda, já está condenado. Então, Deus apenas, nesses seres caídos, elege aqueles que ele vai ter uma aliança e um pacto. Então, não há injustiça da parte de Deus, como nós lemos aqui. Vamos para o artigo 17. Vai tratar mais ou menos de tudo que nós falamos aqui, e o título é O Salvador Prometido por Deus.
Cremos que nosso bom Deus, vendo que o homem havia se lançado assim na morte física e espiritual, e se havia feito totalmente miserável, foi pessoalmente buscá-lo, quando este, tremendo, fugia da sua presença. Assim Deus mostrou sua maravilhosa sabedoria e bondade. Ele confortou o homem com a promessa de lhe dar seu filho, que nasceria de mulher. O texto de Gálatas 4 diz exatamente isso, que nasceria de mulher e sobre a lei, a fim de resgatarmos da maldição da lei, a fim de esmagar a cabeça da serpente. O texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15, né? O proto-evangelho aqui, né? E torná-lo feliz, tornar o homem feliz, mediante a encarnação de Cristo. Nós vemos, como nós falamos até agora, que o homem foge da presença do seu Criador, mas Deus, de maneira graciosa, promete uma maneira do homem se redimir. E isso vai ser com a encarnação do seu Filho amado. Vamos ver João capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquilo que Deus prometeu lá no Éden, que iria enviar um descendente da mulher, a fim de esmagar a cabeça da serpente, do nosso inimigo, Satanás, nós vemos se cumprindo aqui. A palavra habitou entre nós, o Verbo, nosso Senhor. Ele veio viver uma vida perfeita e se ofereceu em sacrifício por nós. E nós vimos a sua glória e hoje nós podemos nos arrepender. E como diz o final do artigo 17, sermos felizes com essa promessa tão maravilhosa. E dado todas essas coisas, nós podemos nos perguntar, uma aplicação prática, né? Só para nós termos uma noção. Como saber então se sou eleito? Como eu percebi até agora que não depende de mim, mas depende de Deus. Mas como saber se eu estou fazendo tudo certo, se minha vida está de acordo, né? O texto de Romanos, capítulo 8, verso 16, vai dizer o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o testemunho interno do Espírito Santo no nosso ser, no nosso coração, nas nossas obras, nos nossos sentimentos, isso vai testificar que nós somos eleitos, que somos filhos de Deus. Isso vai ser uma prova muito grande na nossa vida. E o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 2 ao 15, onde nós vamos ver também, Paulo está falando aqui: damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Como é que Paulo fala para os tessalonicenses que eles são eleitos, que eles são escolhidos? Porque eles têm uma fé operosa, não é uma fé morta, é uma fé que trabalha, é uma fé que produz, é uma fé que dá frutos para o reino de Deus. Eles têm um amor abnegado, ou seja, verdadeiro, fraterno, com o próximo, com Deus. Eles têm um amor muito grande entre eles. E uma firmeza na esperança, que é a crença no Evangelho. A maior esperança do crente. Eles não se envergonham do Evangelho, que é o poder de salvação. Eles proclamam essa mensagem e levam adiante. E Paulo fala: e porque vocês têm isso tudo, vocês são eleitos. E nós vemos, irmãos, que a doutrina da predestinação, mais uma vez, acaba completamente com o nosso orgulho. Mostra que nós não merecemos nada, e sim Deus que vem de maneira graciosa
na nossa vida e proporciona tudo isso. A doutrina da predestinação, mais uma vez, vai humilhar o homem, só que vai engrandecer a Deus. E vai nos deixar de joelhos, sabendo que nós não merecíamos nada. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos elegeu e nos promete a salvação. E é isso, irmãos. É uma doutrina maravilhosa. Muitos falam que essa doutrina é do diabo, a não ser... Quem menciona isso não conhece esses textos, não conhece a Escritura em geral. Muitos vão falar também que nós defendemos essa doutrina apenas com Romanos 9, né? Só que nós lemos várias passagens aqui que não é só Romanos 9 que fala de eleição. É a Bíblia inteira. Tinham muitas outras passagens, mas nosso tempo é curto. Mas à medida que os irmãos leem a Escritura, isso vai ser notório, vai dar para perceber. Agora nós vamos abrir para contribuições. Alguns irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, sintam-se à vontade, o microfone está ali. Queria que os irmãos fizessem as contribuições. Mateus. Quando a gente vê a doutrina da predestinação, a gente observa que Deus ele está no controle até mesmo da salvação do homem. Não é? Nada mais justo do que ele ser soberano e estar no controle de tudo e todas as coisas, até mesmo na salvação. E parafraseando um livro que eu li, ele vai dizer que se Deus ele não atua na salvação do homem, se o homem ele é capaz de escolher os seus caminhos, se ele é capaz de se render a Cristo, então isso seria o mesmo que dizer que a obra de Cristo na cruz foi desnecessária, ou então que o Espírito Santo ele é frustrado, porque os homens não escolheriam nunca seguir a Jesus Cristo, nunca, não é? Então isso a predestinação é uma verdade que vem para nos confortar. Essa aqui é a verdade. E a gente vai ouvir por aí pessoas dizendo que essa é uma doutrina que esfria o crente, né? Porque já que ele sabe que ele é salvo, então ele não vai fazer mais nada para garantir a sua salvação, por assim dizer. Ele não vai querer ter boas obras no meio dos homens, né? Isso é muito triste de se ouvir. Verdade, Mateus. Obrigado pela contribuição. E é uma realidade. Muitos crentes, por achar, eu sou eleito, eu sinto o testemunho interno do Espírito Santo na minha vida. Porém, nós sabemos que a fé é evidenciada por obras também. Se eu sei que eu sou eleito, Deus foi tão maravilhoso na minha vida, então eu vou produzir frutos para que aqueles que Deus elegeu venham também para o caminho de Deus, né? Então é uma fé que produz obras, né, irmãos? Quem mais? Mais algum irmão? Só aproveitando o comentário, né, sobre a justiça de Deus na eleição, é na justiça de Deus, no processo da eleição, que nós vemos a manifestação da graça, né, porque estávamos todos debaixo da mesma condenação. Aí Deus vai lá, amorosamente, e tira alguns dessa fila, né? E aí nós entendemos que esses alguns são aqueles que recebem a graça. E a gente consegue enxergar plenamente a justiça de Deus nesse ponto, né? E assim, não abre espaço para argumentar com Deus e perguntar por que eu e por que não ele, né? Por que eu e não meu filho, né? A gente entende que Deus, da soberania dele, concede a alguns a graça. E graças a Deus, porque o meu coração tem que exultar, porque eu fui agraciado, né? E não... Verdade. Tomar a outra contrapartida, que seria questionar o porquê aquele não foi, né? E completando o que você falou,
a maior confirmação da eleição de Deus na sua vida é essa gratidão imensa que te faz produzir frutos, né? Você ama tanto a Deus e você é tão agradecido porque Ele te tirou daquela fila ali que estava indo para o inferno, que você quer fazer algo por Ele. Você quer compartilhar o que você recebeu, você quer servir os seus irmãos. Então, assim, às vezes eu escuto alguns irmãos falar, mas será que eu sou salvo? Né? É tão fácil você saber se você é salvo, se você é um eleito ou não, porque você vê a manifestação do Espírito na tua vida diariamente. Não é de você. Às vezes você quer ficar em casa lá, né? Você quer fazer alguma outra coisa, você quer ver um filme, mas Deus te motiva a sair e fazer o serviço dele. É só um comentário. Verdade, obrigado, Vanessa, com certeza, ótima contribuição. A predestinação nos encoraja. Eu acho, não sei se foi o Paul Washer que eu ouvi falando isso uma vez. Alguém teve uma dúvida, né? Alguém ligou para ele, agora eu não me lembro. Enquanto você falava, eu lembrei aqui. Falou, pastor, eu acho que eu não sou salvo. Alguém acordou com esse dilema e ficou tão preocupado que ligou. Eu acho que eu não sou salvo. Eu estou com esse dilema hoje. Paul Washer falou, faz o seguinte, então, já que você não é salvo, a partir de agora, para tudo que você está fazendo, vai para o bar e enche a cara. Vai lá e coloca para arrebentar mesmo. Aí desligou o telefone, né? Depois a pessoa ligou de novo, pastor, agora eu consegui entender. Eu acho que eu sou salvo sim. Eu não tive vontade de fazer isso não, né? Então é algo assim que produz, né? O testemunho interno do Espírito dentro de nós. É muito maravilhoso. Pastor, o pastor ia falar. Ia fazer um comentário, porque eu acho que um dos grandes... dos grandes problemas da nossa sociedade, da vida nesse mundo, é a rejeição, né? Quando nós somos rejeitados, dói muito. Quando nós não nos sentimos queridos, não nos sentimos amados, quando, enfim, a gente tem expectativa de que alguém cuide de nós, se aproxime, nos ajude de alguma forma, e nós não recebemos isso, né? Então, isso dói demais, a rejeição dói demais. Mas essa doutrina, né, a doutrina da eleição de Deus, ela é completamente distorcida, ela é levada para um outro lado, para o lado, sabe, como se essa doutrina demonstrasse a severidade de Deus, quando na verdade é uma doutrina que revela o contrário disso, que é o amor, né? O amor, o cuidado de Deus. Então, assim, a doutrina da eleição, eu queria resumir o que eu quero dizer tentar resumir em uma frase, né? A eleição de Deus, a doutrina da eleição de Deus é o consolo para a alma daqueles que se sentem rejeitados nesse mundo. Porque, apesar de nós termos sido, ou alguém ter se sentido rejeitado por pessoas, pode saber, não, mas o Deus Criador não me rejeitou. Na eternidade, Ele já me conheceu. E Ele me fez ouvir agora o Evangelho, entender o amor dEle. E agora eu sei que eu sou salvo. Quer dizer, se o Todo-Poderoso do Universo me aceitou, me chamou, me amou, quer dizer, as rejeições que a gente sente no dia a dia, na nossa vida, acabam tendo um impacto bem menor. Né? Não vai esquecer, até porque coisa ruim a gente fica refrescando a memória toda hora, né? Mas a gente não vai esquecer, mas pelo menos a gente coloca num referencial melhor. Eu fui rejeitado, eu não fui amado da forma como eu gostaria, como eu acho que deveria, mas agora eu conheço um amor muito maior, né? Eu conheço o amor do Deus Todo-Poderoso que me alcançou. Então, acho que essa é uma doutrina, é a resposta de Deus para as muitas maneiras com que nós nos sentimos rejeitados ao longo da nossa vida, né? Verdade, pastor. Obrigado. Perfeito. E é isso mesmo, irmãos. Nós vimos até no sermão de domingo que o pastor pregou no Evangelho de Lucas,
que João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então, em algum momento na eternidade, é algo assim grandioso, né, atemporal, Deus planejou isso para nós. E essa doutrina faz com que nós nos sintamos assim amados. Aumenta o nosso amor por Deus. Essa doutrina, ao invés de fazer com que nós questionássemos a Deus, né, ela deveria aumentar o nosso amor por Ele, né, porque Ele é muito maravilhoso na nossa vida, Ele é justo em todos os seus caminhos. Não há sombra de injustiça no seu ser. Apenas a sua glória, a sua onipotência, onisciência e o seu amor. Né, irmãos? Mais alguém? A irmã, tá. Quer falar? Fala nesse aqui. Tá. Pra cima, coloca o... Isso. Pronto, agora sim. Eu acredito que todas as coisas então estão interligadas. A partir do momento que a gente é agraciado com o Espírito Santo, a gente é cobrado internamente de conhecer mais ao Deus que a gente serve. Então aí entra a nossa obrigação como que eu vou servir um Deus na qual eu não conheço, eu não tenho intimidade. Então, a partir do momento que você cria uma intimidade com Deus, através da leitura, da oração, jejum, seja lá o que for, você está criando uma intimidade. Uma vez que você é íntimo, você conhece. Então, tudo aquilo que for externo, que não provê da verdade, que não vier de Deus, você vai saber distinguir e você vai saber descartar. Então, eu entendo que muitas pessoas acabam distorcendo a palavra de Deus, porque às vezes por orgulho. Eu pequei e ao invés de eu reconhecer o meu erro, eu vou distorcer a palavra de Deus para me auto-justificar e aí eu corromper outras pessoas para elas também confirmarem o meu erro. Então, a partir daí, a distorção, e é onde entram várias ideologias, né, dentro da palavra de Deus, e a gente vê que ela é uma verdade absoluta. Então, ela não é mutável, ela não se adequa a cada século. Então, ela é uma só. Só que o problema é que, às vezes, a gente se afasta de Deus e aí a gente começa a imputar no nosso caráter as culturas externas, que não provêm da palavra de Deus. Então, eu acho que tudo está interligado em comunhão, intimidade. Que uma vez que você tem, você sabe aquilo que você crê. Então, uma vez que você sabe no que você crê, pode vir 10 mil pessoas que você vai saber quem é o seu Deus. Então, eu acho que todas essas coisas que nos foi ensinado, tudo está interligado em comunhão. Em comunhão e intimidade, principalmente com Deus. E a gente tem por obrigação, né, nos aproximarmos e semearmos isso também nas pessoas, porque a gente vê um evangelho distorcido e é complicado. Eu tenho uma grande dificuldade, às vezes, de tentar explicar para uma pessoa crente. Às vezes é pior você falar com um crente do que com não crente. Às vezes ele te escuta mais. Porque às vezes você é uma coisa tão simples, mas aí traz tudo para umas ideologias sem cabimento. E aí aquele que para você é tão puro, tão fácil, tão simples, as pessoas transformam em coisas grandes e em problemas, né? Na verdade. Quando na verdade é simples. E aí é isso. Obrigado. Como é seu nome? Esqueci. Bruna, né? O pastor acabou de falar o nome de vocês todos, mas minha memória... Acho que é igual de cachorro, né? Cachorro que esquece rápido, né, as coisas. É mais ou menos isso. E é verdade, Bruna. É como todos aqueles que são eleitos por Deus, por mais que eles em algum momento se desviem do caminho de Deus, Deus vai proporcionar uma maneira de retornar.
Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. Ele perdeu tudo, tudo. Só que a única coisa que ele não perdeu foi o pai. E ele retornou para os braços do pai. E o pai ficou feliz com isso, né? Porque era o seu filho quem tinha eleito, né? E nós vemos, né, que o evangelho é a maior ferramenta para isso, para levar ao mundo essa mensagem e alcançar aqueles que Deus elegeu, né? É isso. Tem mais algum dos irmãos? O Gilman? Eu gostaria de salientar o que o pastor pregou, que muitos erros acontecem por falta de intimidade com a palavra de Deus e de saber quem é Deus. Verdade. Lá em Mateus 22, 29, fala: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Gostaria de ler um texto aqui, em Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Há um propósito no escolhido. Deus não nos escolheu simplesmente para dizer: você está salvo, eu vou me acomodar, agora porque eu estou salvo eu posso até pecar. Vem até esse sentimento diabólico no coração do homem, porque o coração do homem é enganoso e corrupto. Então, às vezes, a pessoa: poxa, eu estou salvo. Já chegou até esse sentimento em mim, entendeu? Mas há um propósito do chamado, do eleito, para sermos santos e irrepreensíveis e para louvor e glória de Deus. Em 1 de Pedro 2,9 também ele diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, muitas dúvidas acontecem no coração da pessoa que é: eu sou salvo, eu não sou salvo? Olhe para a Bíblia, conheça a palavra de Deus, saiba quem é Deus, que você vai reconhecer que o salvo vive como salvo. É verdade. Obrigado, Gilmar. Exatamente, irmãos. É o que até a Vanessa comentou. O salvo, ele tem desejo de conhecer mais e mais a Deus. Quando Deus tira ele daquele lamaçal, daquela condição que ele estava, ele quer conhecer mais, ele quer ler a Bíblia, ele quer escutar louvores, ele quer orar, ele quer evangelizar. Isso é a característica do salvo. Não quer dizer que ele vai fazer todas essas coisas de maneira perfeita, mas o desejo tem que estar presente na vida do salvo. Mesmo que ele se desvie, quando ele retornar, ele vai sentir esse desejo. Em algum momento, quando ele estiver desviado em algum lugar, Deus vai colocar esse desejo nele novamente e vai trazer para os seus caminhos, né? O salvo tem essa característica. No chat tem alguma coisa, Mateus? Nem cheguei a ver. Não sei se... A Elisana comentou que é muito bom ter essa consciência de que Deus me escolheu. Me dá paz e alegria saber que não depende de mim. Aí ela comentou em seguida: mas é tão paradoxal saber que não é pelas obras, mas que temos que fazer as boas obras para a honra e glória dele. Verdade, né? É que nem aquela aula, né, da soberania de Deus e o mal, né? São coisas paradoxais, né, na Escritura, mas na verdade são duas verdades. Deus nos elege e nós, conforme sua eleição, praticamos boas obras, né, irmãos? É só isso? Então nós vamos encerrar, irmãos. Vou pedir para a irmã Vanessa que faça uma oração para a gente encerrar nosso estudo. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou e nos capacita, Senhor, diariamente a vivermos uma vida que glorifica o Teu nome,
O Senhor nos ajuda a te servir, a amar os nossos irmãos. Nós aprendemos através da tua palavra, Senhor, que o Senhor é soberano, Senhor, na escolha daqueles que o Senhor chama, e que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer com que esses chamados produzam frutos, glorifiquem o teu nome e leve a tua mensagem a outros chamados, ó Pai. Ajuda-nos a cumprir essa missão que o Senhor tem dado às nossas vidas, ó Pai. Capacita-nos, usa as nossas vidas, que cada dia nós possamos mais sentir o desejo, a necessidade, a urgência, Amém, Senhor, Senhor, desse chamado, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida do Felipe, como o Senhor já tem abençoado. Obrigado pelo estudo da palavra, por esse tempo de comunhão com os irmãos. Obrigado Amém, pelos Pai. irmãos que estão nos visitando. Que o Senhor possa trazê-los novamente, se essa for a tua vontade. Obrigado pela vida de cada um deles. Pelos irmãos que estão assistindo através da internet, abençoa cada um. Que o Senhor nos abençoe neste domingo, Senhor, que nós possamos te honrar no teu dia. Amém, E possamos nos reunir novamente no culto da noite para te glorificar e te adorar e te agradecer, porque o Senhor é tão grande em nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos cada dia mais a ser parecido contigo. Sim. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.